Deputada Carol de Tone esmaga narrativas de deputada esquerdista Thalíria Petroni do PSOL em debate, meus amigos, na CNN. A deputada Carol de Tone foi simplesmente cirúrgica na sua análise sobre o projeto de anistia, desmontando todas as narrativas que a Thalíria e sua militância tentam empurrar goela abaixo. Olha, Basília, é impressionante como ignora o que tem de fato concreto na robusta denúncia oferecida pela PGR ao Supremo depois da investigação com quase 1000 páginas da Polícia Federal. A gente está falando de uma minuta golpista que tinha papel concreto, impressa no Planalto, deputada Carol, que tinha a citação do próprio presidente Bolsonaro. A gente está falando de documentos, de e-mails, de interceptação telefônica. A gente está falando de arquivos que estão presentes na denúncia oferecida. A gente está falando de arquivo de computador, de anotações, de perícia de celular, além da delação do Mauro Cid. E mais do que isso, quando você tenta colocar o projeto que vocês querem avançar da anistia, se referindo apenas a aqueles supostos comuns que estavam naquele fato dramático do 8 de janeiro, a gente está falando de Braga Neto, de Augusto Heleno, de Ramagem, um deputado federal. A gente está falando do próprio Mauro Cid. A cúpula das Forças Armadas e da política brasileira participou de uma tentativa de golpe que não começou no 8 de janeiro, que infelizmente, se concretizasse, derreteria a nossa democracia, que já é frágil. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. O ex-presidente Bolsonaro, ele não só tinha conhecimento da tentativa de golpe, como ele autorizou os diferentes passos dados pelos diferentes atores das Forças Armadas e da política brasileira. A gente está falando de uma pretensão de assassinar um ministro do Supremo. A gente está falando de uma pretensão de envenenar para matar vice-presidente, presidente da República. Então, essa, para concluir, não é uma questão de direita, de esquerda, de um grupo político. A gente está falando do Estado Democrático de Direito, de uma série de crimes que pesam nas costas do ex-presidente Bolsonaro e da parte da cúpula das Forças Armadas, e eles precisam ser responsabilizados para que a democracia brasileira sobreviva, tenha fôlego e a gente possa avançar para consolidá-la. O fato é que quando você pega a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra o presidente Bolsonaro, você não vê nenhum ato, nenhuma mensagem direta do presidente Bolsonaro, nenhuma ordem direta dele com relação a isso. O que você vê é uma ligação. A principal prova que eles têm é uma prova testemunhal, é uma delação feita pelo Mauro Cid, na qual foi convocado inúmeras vezes para fazer essa colaboração. Nessa colaboração, ele se contradisse várias vezes, chegou a vazar áudios no ano passado, ele dizendo que ele se sentiu coagido para fazer algumas afirmações, na qual ele fala que os ministros do Supremo são a lei, que eles já estão convencidos de que isso teria acontecido e que eles que vão determinar a situação, e apareceu até uma filmagem de um momento desse em que o Alexandre Moraes fala que se ele não colaborasse, ele ia implicar a esposa e a filha dele no processo. Ou seja, se essa é a principal prova que eles têm contra o presidente Bolsonaro, então essa denúncia é muito frágil, essa denúncia não tem razão de ser, então eu fico muito impressionada de ver como as pessoas se convencem de que haveria um suposto golpe, quando o Bolsonaro fez a transmissão da chefia do Exército antes mesmo de fazer a transmissão de posse para o presidente Lula. Em dezembro já tinham feito a transmissão da chefia do Exército, ou seja, o Exército em nenhum momento colaborou ativamente, nem colaboraria, porque ele nem estava mais sob o comando do presidente Bolsonaro. E as próprias pessoas que a gente vê que estavam lá nos quartéis, nas manifestações, eram pessoas das mais aleatórias possíveis. Ou seja, isso se trata de uma grande narrativa para tentar criminalizar a direita. A gente percebe que o próprio Lula facilitou aí as forças de segurança, dispensou guardas, não sumiram as filmagens, ou seja, facilitou que se potencializasse o dia 8 para verdadeiramente criminalizar a direita. E esses casos concretos são importantes porque mostram a injustiça e a falta do devido processo legal, a falta da presunção de inocência que estão sendo cometidos, ou seja, verdadeiros absurdos que no Estado de Direito jamais aconteceriam. Thalíria, seus 15 segundos ou um pouquinho mais? Um pouquinho mais, talvez. É impressionante. A PF indiciou Bolsonaro por muitos crimes concretos, com provas robustas. Entre eles, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa. E, Carol, você me vem falar de perdoar esses crimes? Perdoar tentativa de golpe de Estado? Perdoar crime de organização criminosa? Perdoar aqueles que ocupam o poder e a política brasileira e as Forças Armadas por tentarem abolir o Estado Democrático de Direito? Inclusive, ontem, é bom lembrar que o ex-presidente do Superior Tribunal Militar pediu para que se acrescentasse também crime militar, porque, de fato, é inadmissível. A gente está falando de uma garantia que é muito séria para nós,
que é o Estado Democrático de Direito. Não adianta falar de golpe depois que o golpe acontece. Está lá no Código de Processo Penal, para concluir. O crime é de tentativa de golpe. Porque o golpe, depois que dado, acabou para o povo brasileiro, você não tem mais como julgar esse golpe. Então, Carol, eu tenho certeza que as instituições brasileiras vão estar firmes para o mais rápido possível responsabilizar o ex-presidente e todos aqueles envolvidos nessa trama golpista que envergonham o Brasil perante a comunidade internacional. Me chamou muita atenção porque, além das questões maiores, e que, claro, vocês apontam divergências, por exemplo, a Thalíria é contra a anistia, a Aditone é a favor, a Thalíria viu o golpe, a Aditone não. Além disso, vocês também têm visões diferentes sobre como a população interpreta, né, qual a conclusão da população sobre aquele dia, 8 de janeiro de 2023. A Aditone diz que cada vez mais cresce na sociedade a vontade por uma anistia. A Thalíria recorre a uma pesquisa para falar, olha, de acordo com este levantamento de dados, a maior parte da população não quer saber de perdão daquelas pessoas, não. Carol Aditone. Então, pessoal, a Constituição brasileira, ela prevê que qualquer pessoa que é pega em flagrante delito, ela deve ter o devido processo legal. Nesse devido processo legal, independente do crime que ela cometeu, ela tem que ter presunção de inocência, contraditório, ampla defesa, individualização da pena e duplo grau de jurisdição. Todas as pessoas que estão sendo processadas, a quais vão ser beneficiadas pela anistia, elas não estão tendo esses direitos básicos de qualquer acusado no Brasil. Então, a gente percebe que a gente está tendo um estado de exceção no Brasil, em que o próprio ministro Alexandre de Moraes, que se diz vítima desse suposto golpe, como ela mesmo disse que tiveram pessoas que trocaram mensagens que, com codinomes, que a gente nem sabe se tratava dele mesmo, ele se diz vítima desse processo, e ele também é julgador, ele também vai proferir voto nesse grande julgamento, ou seja, isso infringe a lei brasileira, e a gente sabe que muitos ministros estão agindo politicamente e são contra a direita, e toda a esquerda brasileira, PT, PSOL, todos esses partidos estão sendo coniventes. Mas quando o Supremo Tribunal Federal se voltar contra eles e perseguirem eles, eu quero ver se esse vai ser o discurso. Porque é impressionante o estado de coisas que a gente está vivendo no Brasil, uma verdadeira ditadura da toga, e ninguém vê. E a anistia nada mais é do que fazer justiça a essas pessoas que não estão tendo nem como recorrer, elas não têm nem como recorrer a esse processo. Portanto, é uma situação necessária para a gente restabelecer realmente o estado de coisas no Brasil. A deputada esquerdista Thalíria, com aquele seu revanchismo todo, quer crucificar os presos do 8 de janeiro e o ex-presidente Bolsonaro como se isso fosse a solução para os problemas. Mas a verdade, meus amigos, é que essa postura só atrapalha a pacificação do nosso país. A gente precisa de diálogo e de entender que todos têm o direito a lutar pela sua liberdade, com ampla defesa e também um julgamento imparcial, sem extremismo ideológico. Mas a deputada Carol Aditone colocou os pingos nos is e esfregou umas boas verdades. Ela também deixou claro em sua análise que a anistia seria sim uma forma de buscar um entendimento para a pacificação do nosso país e seguir em frente. E aí, meus amigos, o que vocês acham? Concordam com a Carol ou acham que devemos seguir aí na linha nefasta da esquerdista Thalíria Petroni? Deixe aí suas opiniões nos comentários e aguardo vocês no próximo conteúdo.